Glória a Deus por isso. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no livro do profeta Daniel. Profeta Daniel, no capítulo de número 3. Daniel, abra a Bíblia, por gentileza, em Daniel, capítulo de número 3, no verso de número 24. Fique com a sua Bíblia aberta, se possível, nesse capítulo, no capítulo 3. Nós vamos falar algumas coisas dentro desse capítulo. Amém? Daniel, capítulo 3, verso de número 24 e 25, diz assim: Em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: Não eram 3 homens que amarramos e jogamos no fogo? Eles responderam: É verdade, ó rei. Mas o rei disse: Eu, porém, estou vendo 4 homens soltos andando no meio do fogo. Não sofreram nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um dos filhos dos deuses. Amém? Como eu disse, o profeta Daniel, ele escreveu o livro entre os períodos de 605 a 533 a.C., durante o cativeiro babilônico, quando o reino do sul, que é o reino da tribo de Judá e de Benjamim, foi levado para a Babilônia após sucessivas invasões. Então Daniel serviu em 2 grandes impérios. Ele serviu no Império Babilônico, também serviu durante o período do Império Medo-Persa. E Daniel, ele é reconhecidamente como um dos profetas messiânicos. Nós temos, obviamente, na figura de Isaías, considerado o maior profeta messiânico. Mas se você ler a segunda parte do livro de Daniel, que é considerada a partir do capítulo 7, você vai ver que é um livro totalmente voltado para quê? Para esse lado mais profético. Então ele vai falar sobre as 70 semanas, ou muita coisa que está em Apocalipse, conversa com aquilo que foi escrito por Daniel. Agora vamos ao contexto desse capítulo que nós lemos, o capítulo 3, que eu pedi para você ficar com sua Bíblia aberta. A Babilônia de Nabucodonosor, que era, na época, até então, o império mais poderoso do século VI a.C. Ele era conhecido, a cidade de Babilônia era conhecida por ter uma arquitetura fenomenal. Você já ouviu falar dos jardins suspensos, que é uma das maravilhas do mundo antigo. Eles tinham, por exemplo, uma muralha de 27 metros de largura, símbolo de força e poderio. Babilônia, além dessa característica de ser uma cidade esplêndida, de ter um império poderoso, ela também representa na Bíblia a soberba humana organizada contra Deus. Então, quando você lê lá em Apocalipse, por exemplo, nos capítulos 17 e 18, você vai ver uma menção à Babilônia. Por quê? Porque ela tem essa representatividade também. E aqui falando agora mais do seu rei, Nabucodonosor, que foi rei entre 605 a 562 a.C. Ele era um estrategista militar brilhante e um homem muito vaidoso, tanto que você vê que ele ergue um monumento à sua própria adoração. E o significado do seu nome é: Nebo proteja meu herdeiro. Nebo, que era um deus babilônico da sabedoria e da escrita. E Nabucodonosor também, dentro da palavra, tem a sua representatividade. Ele é o quê? Ele é um símbolo dos reis terrenos que buscam dominar pela força e que tem um excesso, um alter ego muito forte. Repito, um homem que estava lá erguendo monumentos à sua própria adoração. Então, dentro desse contexto que nós acabamos de trazer a respeito da cidade, a respeito do seu rei, nós temos a figura desses jovens, esses adolescentes, que eram da nobreza de Israel e que foram deportados para a Babilônia. E quando eles chegam lá, esses 3 amigos de Daniel, que você sabe o nome, né? Você conhece o nome deles. Nós temos Ananias, que significa o Senhor é gracioso. Nós temos Misael, que significa quem é como Deus. E temos Azarias, que significa o Senhor ajuda. E assim como Daniel, assim quando eles chegam em Babilônia, eles têm o seu nome mudado. E essa mudança de nome, ela é proposital, ela é justamente com o objetivo de quê? De fazer uma assimilação cultural. Para quê? Para que eles possam fazer parte e estar totalmente enraizados dentro da cultura da Babilônia. Então eles vão passar a receber nomes babilônicos. Quem conhece os nomes babilônicos desses 3? Quem conhece aí? Eles são tímidos. Alguns conhecem. Você conhece, você leu a Bíblia.
Sadraque, que significa comandado por Acu, é um deus lunar. Mesaque, que é quem é como Acu. E Abidnego, que significa servo de Nebo. Servo de Nebo, perdão. Cada um desses homens receberam essa mudança de nome com o objetivo, como eu disse, de quê? De uma assimilação cultural, de trazer sobre eles uma nova identidade, uma nova mentalidade. E acredite, isso aqui não é algo que não aconteça hoje, isso é uma realidade que nós vivemos. O mundo tenta colocar em nós uma identidade a partir dos nossos prazeres. Hoje a discussão é em torno disso. Vocês já viram tanto que o foco de quem a pessoa está mais centralizado dentro da sua orientação sexual do que realmente quem ela é? Sim ou não? Uma questão de prazer, uma questão que é intimidade, que nem devia se tornar um objeto até então de discussão pública, se torna o foco de quem a pessoa ela é. Ele é um homossexual, ele é heterossexual, ele se vê como homem, se vê como mulher e por aí vai. E o foco da nossa identidade se torna essas discussões. Mas a nossa identidade, ela está em Cristo, amém? Quantos acreditam nisso? O mundo tenta impor em nós uma identidade a partir dos nossos prazeres. Já Deus coloca em nós uma identidade a partir da nossa obediência. Como foi cantado aqui essa noite, nós somos filhos de Deus. Essa é a verdade a respeito de quem nós somos. A Bíblia vai falar em João que ele veio para o que era seu, os seus não receberam, mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A nossa identidade é essa. A nossa identidade não está em outra coisa senão em Cristo. Quem nós somos não é definido por nenhum status social, porque não importa se você é preto, branco, rico, pobre, não importa se você, como você entrou aqui essa noite, eu quero profetizar essa verdade sobre a sua vida. Você é filho de Deus. E o diabo não vai roubar isso de você. No verso 1 do capítulo 3, Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 27 metros de altura e 2,70 metros de largura, que ele levantou na planície de Dura, na província da Babilônia. No verso 6 diz, olha a ordem que Nabucodonosor vai dar: quem não se prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Nabucodonosor, ele queria ser adorado, ele queria ser glorificado. E hoje nós temos muitas estátuas erguidas diante de nós, porque a idolatria, querido, é tudo aquilo que nós estabelecemos como ídolos em nossa vida. Muitos de nós temos ídolos, idolatramos aí os nossos sentimentos, nós idolatramos a nossa imagem, a nossa aparência. Eu não estou falando aqui de saúde, se cuide. Nós idolatramos as figuras do meio gospel, e eu vou parar por aqui. Mas a nossa adoração é somente ao Senhor. A nossa rendição é somente a Ele. Eu até compartilhei com a Lígia, mostrei meu esboço para ela. Aquilo que a bispa acabou de citar aqui, o bispo complementou. É impressionante como casou com a minha ministração. Porque é exatamente o que eu havia até citado, colocado aqui dentro do meu esboço. Por quê? Porque nós podemos gostar de futebol? Sim. Nós podemos admirar o ministério de fulano ou beltrano? Sim, nós podemos admirar. Nós podemos torcer e até admirar alguns políticos. Tem alguns que descem, mas tem outros que não dá para nem descer, né? Mas tudo bem, a gente ainda releva. Nós podemos ter, sim, admiração por algumas pessoas, podemos. Mas a nossa devoção é somente a Ele. A nossa adoração é somente ao Senhor. Quantos aqui vieram prestar um culto ao Senhor? Então levanta suas mãos aí e adore. Se o desafio é nós fazermos mais barulho que a torcida do Flamengo fez ontem, então vai aí, irmão, levanta sua mão e dá o maior brado de louvor que você puder dar ao Senhor. Não, faz mais barulho aí do que a torcida do Flamengo. Vamos mostrar que a nossa adoração pertence ao Senhor. Irmãos, a nossa devoção é somente ao Senhor. O nosso culto é somente para Ele. Nós nos rendemos em adoração a Ele. No capítulo 3, a partir do verso 13, continuando, diz assim:
Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e eles foram levados à presença do rei. Nabucodonosor lhes disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que eu levantei? Agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira, da gaita de foles, prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas se não a adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que os poderá livrá-los das minhas mãos? Hoje é exatamente o que o sistema tenta gritar, essa expressão: é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses? A guerra travada na Babilônia, ela é travada hoje nos nossos dias, mas por outras frentes. A guerra é a mesma, é guerra cultural, é sobre aquilo que vai moldar e influenciar a nação. Isso ainda acontece. Ele queria estabelecer uma nova realidade sobre o povo. Então, ao som de músicas, era para adorar. Ao som da trombeta, ao som das cítaras, ao som da gaita de foles. E isso se tratava o quê? De uma mudança na forma das pessoas de ser. Então, acredite, essa batalha, essa guerra cultural, ela se desenrola hoje nos nossos dias. Você não tem, eu pergunto para você não tem um desafio assim na sua vida ao lidar com tudo que o mundo coloca diante dos seus olhos? Você não se sente empurrado nesse desafio de não se curvar àquilo que o mundo prega como aceitável? Nós ficamos às vezes tão engessados em algumas coisas que hoje eu vejo muita igreja, isso aí é algo que se espalha, com receio de falar certas coisas. Por quê? Porque nós ficamos presos em uma expressão que só serve hoje para zombar, mas é o tal do politicamente correto. Não é verdade? Quantos estão entendendo isso aqui que eu estou falando em nome de Jesus? Nós ficamos nessa batalha, e essa guerra existe. É sobre ocupar lugares de influência. Uma frase vai dizer, de John Stott, que ele fala assim: nada enfurece mais o espírito do mundo do que uma fidelidade que ele não pode comprar. Queridos, porque os tempos mudam, mas a palavra de Deus permanece a mesma. O mesmo Deus que repudiava práticas pecaminosas lá no primeiro século, Ele continua repudiando nos dias de hoje. Deus continua sendo contra o divórcio. Deus ainda é contra o divórcio. Deus ainda abomina o adultério. Ainda que eles mudem e comecem a chamar de poliamor, Deus continua achando, a opinião de Deus permanece a mesma. Amém? Amém ou não amém? Nós somos, e essa guerra cultural, essa batalha que nós enfrentamos, ela tem dois estágios. Então, qual que é o primeiro estágio, pastor? Primeiro começa com a influência. Então, o que ele vai falar? Quando vocês ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira, da gaita de foles, prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz. Nós somos influenciados por aquilo que nós ouvimos. Isso é normal. Aquilo que nós escutamos, aquilo que nós nos alimentamos, está nos influenciando. Então eu pergunto para você: o que você consome nas suas redes sociais? O que você consome na sua casa? Quais são as suas referências? Isso é sério. Aquilo que nós permitimos que os nossos filhos assistam, aquilo que nós permitimos que está entrando na mente deles. Essa batalha, ela tem uma outra frente. Quando nós não nos dobramos, fala para o seu irmão assim: não se dobre. Não se dobre às influências. Então nós vamos ser atacados onde? Na nossa confiança em Deus. E foi o que Nabucodonosor fez. Ele tenta estabelecer uma influência. Ao ouvirem a música, vocês vão se dobrar. Ao ouvir o som de qualquer instrumento, adorem. Quando eles resistem a essa influência, então ele parte para a ameaça. E na sua ameaça ele vai falar: se não adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que pode livrar-los das minhas mãos? Querido, você já se viu sendo atacado na sua confiança em Deus? Você já enfrentou circunstâncias que tentaram abalar a sua fé? Você já enfrentou isso? Já se viu diante desses desafios? É o que nós enfrentamos, como eu disse, diariamente. Se recusar a abraçar o que o mundo prega, muitas vezes vai nos colocar exatamente nesse tipo de situação.
onde a nossa confiança em Deus vai ser testada, você vai ser desafiado. A gente, aqui no Brasil, graças a Deus, por isso que a gente ainda tem muita liberdade. Mas se você não pensa que o diabo não tem uma agenda contra a igreja, você não entende de batalha espiritual. Você está precisando orar e ler mais a Bíblia, porque essa batalha ela é real. O salmista ali vai declarar: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, então a quem eu temerei? Salmo 118, no verso 6, ele fala assim: o Senhor está comigo, nada temerei. O que é que alguém pode fazer? Essa é uma verdade espiritual que nós temos que declarar. Nós não vamos nos deixar ser influenciados pelo que o mundo prega. Nós não vamos nos dobrar à idolatria, ao pecado. E nós não vamos temer as ameaças do diabo. É no Senhor que nós confiamos. Levanta suas mãos e declare isso: é no Senhor que eu confio. Ele está comigo, então eu não vou temer. Eu não vou temer as ameaças. Eu não vou temer a fornalha. Eu não vou temer aquilo que o diabo tem tentado fazer contra a minha casa, contra a minha vida. Eu confio no Senhor. A partir do verso 16, continuando: Sadraque, Mesaque e Abednego responderam: ó Nabucodonosor, quanto a isso não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente. E mesmo que Ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Queridos, são esses momentos que separam aqueles que têm uma fé madura daqueles que não têm. É aquilo que nós respondemos diante das ameaças. A resposta daqueles jovens foi: nós não vamos nos dobrar. Você pode ficar aí com as suas ameaças, você pode ameaçar fazer o que você quiser, nós não vamos nos dobrar. A resposta daqueles jovens diante das ameaças foi essa. E eu quero citar rapidamente 3 pontos importantes aqui de alguém que tem uma fé madura. Primeiro, fé fala com confiança. Olha a confiança deles. Fique sabendo, quanto a isso nós não precisamos de responder, mas se o nosso Deus, a quem servimos, quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Olha a autoridade. Eles falam com confiança. Quando você lê lá em Atos, no capítulo 4, do verso de número 13, vai dizer assim que o povo, os líderes ali do Sinédrio, vão ficar admirados com a autoridade de Pedro e João. Por quê? Porque a Bíblia vai falar assim que eles eram homens iletrados, incultos, e eles falavam com autoridade. Então a Bíblia vai dizer que eles ficaram admirados. De onde está vindo isso aí? Uma fé madura é isso. Nós falamos com confiança. Segundo aspecto, uma fé que reconhece o poder de Deus. Ele fala assim: o Senhor, se Ele quiser, Deus pode nos livrar da fornalha. Eles não. Será que Deus podia livrar? Olha ao nível de confiança. Você tem essa confiança em Deus? Para dizer assim, que se Deus quiser, agora em dezembro a minha vida vai mudar drasticamente. Você tem essa fé? Você tem essa fé para dizer que em 2026, não importa qual vai ser a situação política e econômica, Deus vai me livrar, Deus vai me guardar? Você tem essa confiança em Deus para dizer que Ele é poderoso para fazer na minha vida infinitamente mais de tudo que eu pedi ou pensei, segundo o poder dEle que está operando em nossas vidas? Essa é uma fé de alguém maduro, que confia em Deus, reconhece o seu poder. E terceiro, uma fé que permanece mesmo sem garantias. Olha a expressão que eles vão trazer: mas mesmo que Ele não nos livre, fique sabendo, rei, que não prestaremos culto. Irmão, isso aqui é fantástico para mim. É tirar a condicionante da fé. Porque tem gente que acha assim, que ela só tem que ser uma pessoa de fé, é que tudo vai acontecer do jeito que ela pediu. Irmão, você está muito enganado. Você está muito enganado. Você acha que porque você teve a fé, então tudo que eu pedi vai acontecer. Isso não é dessa forma que funciona. A resposta daqueles jovens é exatamente entender isso. Se Deus quiser livrar, Ele vai livrar.
Se Ele não quiser livrar, Ele não vai livrar. Minha fé em Deus não vai mudar, porque a minha vida não aconteceu do jeito que eu gostaria que acontecesse, porque não é no meu tempo, não é do meu jeito. É aquela canção: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Deus não está debaixo de nenhuma regra humana. Ele é Deus, Ele faz se Ele quiser. Amém ou não amém? É o que Abacuque vai escrever: ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja gado no curral, não haja ovelhas no aprisco, eu exultarei no Deus da minha salvação. Você pode adorar o Senhor mesmo que ainda não tenha acontecido. Você pode se entregar em louvor a Ele mesmo que ainda não tenha dado certo, mesmo que essa porta de emprego ainda não tenha aberto, não esteja aberta, mesmo que o seu casamento ainda não teve a mudança que você estava orando, mesmo que a libertação que você vinha buscando ainda não aconteceu, você pode continuar se alegrando no Senhor, mesmo que as circunstâncias estejam contrárias. Então você está alguém amadurecendo na fé, sendo alguém que está amadurecendo na fé. Uma frase vai dizer assim, que a fé verdadeira, ela começa onde termina a segurança humana. São exatamente diante das nossas impossibilidades que a nossa fé é forjada. Porque fé é isso. Fé é declarar com confiança mesmo diante das nossas impossibilidades. A Lígia, enquanto o louvor estava acontecendo aqui naquela canção, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, eu comecei a orar e falei: Senhor, eu não vou baixar a guarda, não vou parar. Mesmo que ainda tenha coisas que não estejam acontecendo como eu gostaria, mesmo que venham empecilhos, eu não vou parar, eu vou continuar declarando. E quem é mais próximo de mim sabe que eu sou o tempo todo assim: vai dar certo em nome de Jesus, vai acontecer. Uma hora Deus rompe, uma hora a coisa muda. Mas às vezes você está enfrentando situações que são exatamente o contrário daquilo que você está orando. Sim ou não? Quantos passam por isso? Às vezes o que você está orando está tão distante, você fica desanimado, você fica cansado. Mas eu vou falar uma coisa para você: continue profetizando. Não importa quanto tempo você acha que tem demorado, mas continue profetizando. Pastor, está demorando demais. Eu vou continuar profetizando que Deus vai abrir a porta. Eu vou continuar profetizando que vai dar certo, que vai ter libertação, que vai ter cura, que vai ter milagre. Eu vou continuar abrindo a minha boca para dizer que Deus vai salvar, Deus vai agir, Deus vai se manifestar. Pode estar demorando para mim, mas eu sei que aquele que está sentado no trono vai se levantar e vai agir em meu favor. Eu creio nisso. Eu vou continuar declarando. É reconhecer o poder de Deus mesmo diante das guerras. Por quê, queridos? Às vezes quando a guerra explode contra nós, a nossa tendência é justamente não enxergar Deus. Diante dos problemas, a nossa tendência é não conseguir enxergar Deus. E eu já ministrei uma pregação exatamente baseada em Davi, porque Davi é um exemplo para mim de um homem que passou exatamente por esse tipo de contexto. Seu filho foi lá, deu um golpe de estado, ele sai de Jerusalém fugido. Então vem Simei, que fica o caminho todinho tacando pedra e amaldiçoando Davi. Então os filhos de Zeruia viram para Davi e falam assim: quem é esse cão morto aí para estar afrontando o rei? Dá só uma ordem que eu vou lá e corto o pescoço dele e resolvo o problema. Aí Davi pega e fala assim: negativo, deixem ele fazer o que ele está fazendo, que às vezes Deus está vendo isso aí, Deus pega isso aí, aproveita e usa para o meu bem. Era um homem capaz de enxergar Deus em tudo. Irmãos, isso aqui é sobrenatural. Você consegue enxergar Deus nos seus dias maus? Não, pastor, não consigo. Então comece a levantar e exercer sua fé e entender que mesmo nos seus dias difíceis, o nosso Deus continua sendo soberano nas nossas vidas. Mesmo nos dias maus, eu vou enfrentar os meus dias maus na presença de Deus. Eu vou enfrentar os dias de tempestade na presença de Deus. Eu vou continuar enfrentando aquele dia ruim, glorificando e exaltando. No dia que a escassez bater na porta, eu vou continuar adorando. No dia que a crise bater na porta, eu vou continuar adorando. Quando a enfermidade bater na porta, eu vou continuar adorando. Sabe por quê? Porque eu sei que seja qual for o momento que eu estou enfrentando, eu não vou enfrentar ele sozinho. Deus está comigo. E terceiro ponto que eu trouxe é o quê? Permanecer. É permanecer em Cristo mesmo quando as coisas não estão dando certo. Foi o que eles fizeram. Se Deus não livrar, ele continua
sendo Deus na minha vida. No verso 19, então Nabucodonosor se encheu de fúria, e o aspecto do seu rosto se alterou em relação a Sadraque, Mesaque e Abednego. Ordenou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que o de costume. Ordenou aos soldados mais fortes do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os jogassem na fornalha de fogo ardente. Estes homens foram então amarrados com seus mantos, túnicas, chapéus e as suas outras roupas e foram jogados na fornalha. Mas porque o rei exigia urgência e a fornalha estava superaquecida, as chamas do fogo mataram os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego. E os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram amarrados dentro da fornalha ardente. Veja o texto. Eles mandou aquecer mais ainda, 7 vezes mais. E não foi qualquer soldado que foi mandado amarrar não, irmão, para não ter chance de escape. Chama os mais fortes, dá um nó aí para não ter conversa. Dá um nó aí para não ter nem como escapar. A Bíblia vai falar que estava tão aquecido que os homens que foram jogar eles dentro da fornalha morreram por causa do fogo. E isso aqui é tão interessante porque em alguns momentos o que nós veremos é exatamente isso aqui, as coisas ficarem piores. É a história de você achar que está no fundo do poço, descobrir que ele é um pouco mais fundo ainda. É quando você pensa assim, não, daqui não dá para piorar, mas piora. Tinha um ditado no exército que eles falavam assim: sempre dá para piorar. Não pense você que não dá, mas quem está no controle ali sempre acha um jeito de piorar um pouquinho mais. Então toma cuidado. Era o que era usado para os recrutas. Sempre pode piorar um pouquinho. E isso que eles enfrentaram, algumas batalhas na nossa vida, elas se intensificam. Talvez você esteja exatamente enfrentando uma situação assim, que nos últimos dias, aí nos últimos meses, se intensificaram. Você se vê o quê? Amarrado por situações que são mais fortes do que você. Em 1 Pedro capítulo 4, verso 12, olha o que diz: não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Uma frase de um pregador do século XVI diz assim, que Deus permite que os seus filhos vão ao fogo, não para destruí-los, mas para libertá-los. Eu quero dizer essa palavra para a sua vida, eu quero profetizar isso, porque se Deus está permitindo que você seja lançado numa fornalha de fogo ardente, se você se vê numa situação insolúvel para a sua força humana, confia em Deus, porque Ele vai agir, Ele vai se manifestar para te libertar. Então no verso de número 24, continuando. Em seguida, Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou: não eram 3 homens que amarramos e jogamos no fogo? Eles responderam: é verdade. Mas o rei disse: eu porém estou vendo 4 homens soltos, andando no meio do fogo. Não sofreram nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao dos filhos dos deuses. No meio da provação eles puderam ver o 4º homem andando no meio deles. Agora olha o verso 27. Os sátrapas, os prefeitos, governadores, os conselheiros chegaram perto deles e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens. Os cabelos da cabeça não foram chamuscados, os mantos não sofreram mudança, e eles não estavam nem com cheiro de fumaça. Irmão, porque quando Deus quer te livrar, Ele faz de um jeito assim até para humilhar o diabo. Fala para alguém assim: Deus vai fazer algo na tua vida. Fala com fé assim: Deus vai fazer algo na tua vida tão fantástico que é para humilhar o diabo. É quando o povo ouve um barulho lá, um som, e fica tudo atordoado, sai tudo se matando, e eles só vão lá, aparecem lá leprosos só para colher os despojos. Por quê? Porque Deus chama um menino, um adolescente, para enfrentar um gigante e o derrotar. Porque Deus pega as coisas mais humilhadas, as coisas que nada são, para reduzir a nada as que são, para mostrar que Ele é Deus sobre todas as coisas, que Ele é soberano sobre todas as coisas, que Ele age sobre todas as coisas, e agindo o Deus, quem impedirá? Se Deus decidiu te abençoar, Ele vai te abençoar. Se Deus decidiu te livrar, Ele vai te livrar. Se Deus decidiu te dar o escape, Ele vai dar, e o diabo não pode fazer nada.
O fogo não teve poder algum sobre eles, nem cheiro de fumaça ficou. Isso é Deus mostrando assim, porque quando eu quero fazer, eu faço. Billy Graham, ele tem uma expressão que ele diz assim: Cristo não promete nos livrar da fornalha, mas promete entrar nela conosco. Eu fico imaginando o que aqueles meninos, adolescentes ouviram dentro da fornalha. Imagine a conversa. Foram lançados, aí quando cai, quando dá o baque lá no chão, e eles percebem que não estão só. Você pode falar isso para alguém assim: você não está só. Irmãos, eles em algum momento lá, eu fico imaginando dentro da fornalha agora, em algum momento eles se levantam e se dão conta de que o fogo não está ferindo eles. Eles se dão conta de que não tem nada afetando eles. Eles se dão conta que eles não estavam só em momento algum. Eles se dão conta que eles foram lançados, amarrados. Mas não sei como, mas as cordas se arrebentaram. Foram amarrados por homens fortes, mas não tinha nem corda mais amarrando ele. A Bíblia fala que eles estavam andando, os 4 homens estavam andando livres pela fornalha. Não jogamos 3, tem 4 lá agora passeando na fornalha. E o que eles ouviram lá desse 4º homem? Talvez ouviram e falaram assim: olha, o escape chegou. Vocês se manteram fiéis, está aqui a resposta. Vocês se preservaram, eu estou aqui para dar livramento. Vocês estão se mantendo em santidade, então eu estou aqui para dar livramento. Você tem se mantido dizimista, fiel, então eu estou aqui para mostrar que eu nunca te deixei. Você tem sido alguém fiel ao seu marido, à sua casa, eu estou aqui para mostrar que eu sempre estive com você. Você tem permanecido fiel à igreja, ao ministério, servindo a Deus, eu estou aqui para mostrar que eu nunca te deixei. Porque você pode ter sido sim lançado numa fornalha 7 vezes mais, aquecida 7 vezes mais, mas eu quero dizer para você que na fornalha você não está sozinho. Tem um 4º homem andando lá, tem o Senhor andando com você para dizer: eu vou te livrar de dores, eu vou te guardar. Esse não vai ser o final, essa não vai ser a sua morte, mas vai ser um testemunho daquilo que eu posso fazer. Em nenhuma circunstância nós estamos só, porque o mesmo Deus que estava com eles na fornalha está com você hoje. Profetiza isso para alguém, vai, levanta a mão para alguém e fala assim: o mesmo Deus que estava com aqueles homens na fornalha é o Deus que está com você aqui essa noite. Eu quero concluir, queridos. Babilônia é a cidade, é o império que tenta impor rótulos. É aquele que tenta colocar uma nova identidade e que tenta distorcer aquilo que nós somos em Deus. Mas mesmo diante dessa distorção, dessa tentativa de mudar quem eles eram, querido, eu digo uma coisa para você, e é algo que nós sempre trazemos aqui: a igreja, ela não precisa de nada para se tornar relevante. Porque nós carregamos a mensagem mais importante do mundo. Nós carregamos a mensagem que o Salvador Jesus Cristo reina. E isso basta. Ah, pastor, será? Basta. O Evangelho é o suficiente. As boas novas são o suficiente. Ah, pastor, então por que ainda não tem todas as cadeiras ocupadas? Porque tu não está pregando nem isso para os outros. Aí fica aí querendo que Deus encha as cadeiras sozinho. Calma, brincadeira. Tem uma verdade, mas é brincadeira, não precisa apelar. Mas hoje nós temos que ficar, reafirmando que o azul é azul. Não é verdade? Hoje nós precisamos ficar... Por quê? Porque existe tanta gente com crise de identidade. Isso é um espírito maligno que tenta distorcer. É o que tenta desconstruir. O diabo age exatamente aí, na desconstrução da identidade, quem você é. Você veja que quando Jesus foi levado pelo Espírito, não pelo diabo, mas pelo Espírito, para ser tentado, para passar pelo processo, o diabo o tentou onde? Na sua identidade. Se tu és o Filho de Deus, faz isso. Manda que as pedras se transformem em pães. Se tu é o Filho de Deus, se joga aqui do precipício, que Ele vai dar ordem aos seus anjos.
Mas a tentação é exatamente onde, pastor? Na nossa identidade, quem nós somos. Porque se o diabo tira de você esse senso de quem você é, você se torna uma presa fácil dele. Eu sou o drogado. Essa é a sua identidade? Eu sou o alcoólatra. Essa é a sua identidade? Eu sou o adúltero. Essa é a sua identidade? Rejeite hoje todo o rótulo do diabo. Se você pecou, irmão, obviamente se arrependa, caia em si, faça o caminho de volta, mas o seu nome, o seu lugar em Deus é que você é um filho de Deus. A fé madura, ela não negocia a adoração. Eles não negociaram, mesmo diante das ameaças. Rei Nabucodonosor, quanto ao que você está falando e quanto às suas ameaças, nós não temos nada a te dizer. Mas se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele vai livrar. E se Ele não quiser livrar, mesmo assim nós não vamos te adorar. Por quê? Eles não negociaram a sua adoração. Eles não permitiram que a influência do ambiente que eles estavam determinasse quem eles eram. Irmãos, eu já trabalhei em muitos lugares e eu fazia aquelas orações que é do crente que ainda não é maduro, né? Eu orava exatamente assim: Senhor, me leva para um lugar onde eu vou trabalhar que só tem crente. Porque esse negócio de trabalhar com quem não é crente é tão difícil. Eu não quero ficar pecando, então me ajuda. Quem já orou assim? Levanta a mão. Ninguém? Só eu? Não, alguns já fizeram isso, só estão com vergonha. Mas eu fazia essas orações porque eu não queria ficar naquele ambiente. Eu me sentia, estou sendo contaminado. E quantas oportunidades eu não perdi de ser luz. Quantas oportunidades eu não perdi de salgar, de fazer a diferença, das pessoas olharem e falar assim: não, o Marcos é diferente. O Marcos chegou, para com essa rodinha de pornografia. Porque entre homens é isso. Se não vigiar, aquele grupo de futebol que você fica lá, vigia. Se só tem isso rodando lá, focar, sai. Não se contamine. Mas nós temos que salgar. Eles não permitiram que o ambiente determinasse quem eles eram. Eles permaneceram como adoradores. E diante dessa decisão, o que aconteceu, pastor? Foram lançados na fornalha. E Pedro, ele fala sobre isso, que fala assim, que se for para sofrer, que seja por obediência, que seja por Cristo, não como quem se intromete em negócio alheio. Ele está falando assim: se for para passar por luta, que seja porque você está obedecendo a Deus. Porque tem diferença, tá, irmão? Tem crente que está passando por luta porque está renunciando, está se sacrificando, está vivendo o evangelho, está renunciando. E isso vai sim gerar oposições, vai gerar dificuldade. Mas tem outros que são sem vergonha e estão passando por luta porque fica pecando. E tudo tem consequência. O fogo não pode destruir quem nasceu para permanecer. O quarto homem, acredite, ele continua na fornalha, entrando na fornalha. A presença de Deus continua estando nos nossos piores dias, nos momentos mais difíceis. A presença do Senhor continua conosco. Você crê nisso? Então fique de pé. A fornalha pode até estar 7 vezes mais ardente. Você pode ter sido, sim, empurrado para situações por forças maiores e mais fortes do que você. Mas acredite, querido, a fornalha, ela foi um testemunho do poder de Deus. E se você hoje fala assim: pastor, eu estou passando por essa situação, eu quero dizer para você que isso aí não vai servir para outra coisa, senão para ser um testemunho do poder de Deus. As suas lutas, elas não serão outra coisa senão um testemunho. Porque hoje, mesmo diante da fornalha ardente, você vai experimentar a presença de Deus. Você vai ter essa convicção, assim: olha, Deus me livrou. Deus me livrou da ameaça. Deus me livrou. Deus me deu escape. Queridos, nós vivemos dias, e com isso nós já vamos orar. Nós vivemos dias
que não são fáceis de você renunciar ao que o mundo tenta colocar diante de você. Acho que foi a Suzy que compartilhou uma coisa hoje, de uma IA que está surgindo aí, que traz um membro, um familiar, por exemplo, que você perdeu, e ele recria esse, com base em algum vídeo ali, alguma foto, qualquer coisa, ela recria ali como se a pessoa estivesse ali falando com você agora. E as pessoas olham essas coisas de forma tão natural, mas acreditam em coisas que vêm para amarrar, para aprisionar. A gente tem que ter discernimento. Fala para o seu irmão assim, tenha discernimento. Tenha discernimento para entender as batalhas que nós estamos travando. A gente tem que parar de naturalizar aquilo que é espiritual. Sim, tem gente que espiritualiza tudo. A gente também vai contra esse extremo. Tem gente que tudo ela espiritualiza. Ela só tem que ser mais organizada financeiramente e fica falando que é o devorador na vida dela. Não é o devorador, é tu que tem que ser mais organizado. Tem coisas que é simples. Mas sim, tem coisas que são espirituais, no sentido de que eu tenho que ter discernimento. Você não vai mudar a sua casa, a sua família, se você fica só ali batendo na mesma tecla de forma carnal. Tem gente que não olha para o ambiente, não discerne o que está acontecendo. Aqueles meninos tinham discernimento. Eu não vou ao som das músicas, da gaita, do não sei o que, eu vou adorar. Eles tinham discernimento para saber que aquilo ali era uma violação da fé deles. E eles não se deixaram influenciar. Eles aceitaram, pode nos jogar na fornalha, porque se Deus quiser livrar, vai livrar. Tenha discernimento. Tenha discernimento. Dentro da fornalha, eles foram lançados na fornalha. E ser lançado na fornalha, irmão, é ter guerra para enfrentar. Às vezes, como eu disse, Deus permite sim a fornalha. Mas na fornalha, você vai ver escape e livramento. Levante suas mãos, feche seus olhos. Esse texto, a maior verdade que ele carrega para nós é que quando nós escolhemos não nos dobrar diante da idolatria, diante do pecado, e quando nós decidimos obedecer, vão ter batalhas, às vezes a fornalha vai ser difícil, vai ser 7 vezes mais quente, vai vir soldados, inimigos mais fortes do que nós, vai acontecer, mas o quarto homem vai estar na fornalha para dar escape, para dizer: eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. É a certeza da presença de Deus conosco, é a convicção de que Ele disse: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Eu quero profetizar nessa noite que nas suas circunstâncias você vai ver a presença do Senhor com você, nas suas guerras você vai ver a presença do Senhor com você, diante das afrontas do diabo você vai ver a presença do Senhor com você. Ele diz: eu estou com você, eu estou contigo. Levante suas mãos e adore a Ele, como aqueles meninos fizeram, que não se dobraram diante da idolatria, mas se mantiveram firmes na presença do Senhor. Nós escolhemos nessa noite, a Deus, dizer não para toda idolatria, dizer não para o pecado e dizer para as nossas circunstâncias que não importa quantas vezes a fornalha esteja aquecida, eu não vou me dobrar, eu vou ser um adorador.